A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém. Motivo muita alegria, né, irmãos, de estarmos na presença de Cristo, mas temos que estar na presença dEle, não somente aqui, né, irmãos? Mas essa alegria, ela é completa quando nós estamos reunidos, né, como um corpo, que essa alegria, ela tem que permanecer, não só aqui, quando nós formos para a nossa casa, né, também, ela tem que prevalecer, né? E isso se completa quando estamos juntos, porque juntos fazemos parte do corpo de Cristo, né, irmãos? E a oração, né, ela é indispensável na vida do cristão, não é verdade? A intercessão, a oração, o jejum, na verdade, ela é indispensável em nossas vidas. E na vida daquele que tem o firme propósito de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Jesus. Ela é indispensável, né, irmão? Quer dizer, temos que estar sempre orando. Por quê? Porque a todo tempo, irmão, o mundo quer, né, enviar brechas, setas, né, dardos inflamados. O maligno, ele não descansa, irmão. Por quê? Nós sabemos que já lhe resta pouco tempo. Pouco tempo. Então, por isso a palavra, ela nos ensina, né, que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. E isso, né, os irmãos, quero que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Temos aqui um grande exemplo, a qual Jesus, ele nos dá, né, de orar sempre e nunca desfalecermos. Lucas 18, que é a parábola do juiz, né, iníquo. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, com o seu grande amor com que o Senhor nos amou, Senhor Jesus, nós também, Senhor Jesus, queremos amar uns aos outros, em nome de Jesus, e sermos, Senhor, recomendáveis, em nome de Jesus, a todos os homens. Sejamos, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor, pelo poder da Tua palavra, para que em tudo o Seu nome, o Teu santo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, possa ser glorificado, Senhor, em nome de Jesus, em tudo e em todos. Em nome de Jesus, ó Pai, cobra as nossas vidas com o Teu amor, com a Tua palavra, Senhor Jesus, com as Tuas mãos santas, potentes e soberanas. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal, nos livra, Senhor Jesus, de todo o embaraço, Senhor Jesus, deste mundo. Em nome de Jesus, desse presente século mal e infiel. Em nome de Jesus, Espírito Santo, afasta de nós a soberba, a arrogância, a presunção, a altivez, e acrescenta em nossas vidas a Tua humildade, a simplicidade de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Então aqui, né, irmãos, em Lucas capítulo 18, versículo 1 em diante, diz assim, né, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Então a oração, ela é o quê? Um pedido? É um pedido? Não, é um dever. Dever, irmão, né? Para aqueles que negam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem após Jesus, ela se torna o quê? Um dever. E aquele que ora é porque ele tem o quê? Ele tem fé, né? Não é verdade? Se você ora, você tem fé naquilo que você pede. Para quem você pede? E para quem nós pedimos? Para o Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui, ó, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Então, sempre, não é só hoje. Amém? Não é só hoje, que possam vir mais sábados, né? Não é verdade? Que possam vir mais dias, que possam vir, irmão, mais meses. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não vier nos buscar, que possa vir muito mais dias, muito mais horas, para que nós possamos, né, completar essa alegria, estarmos completos da alegria de Cristo, né? De orar, de interceder uns pelos outros, né, irmãos? É porque somente assim, irmãos, somente desse modo nós conseguiremos vencer, né, o maligno, conseguiremos vencer, né, todas as setas
né, todos os dardos inflamados, tudo aquilo que vem dele, né, irmãos? Porque ele está por aí, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então temos que estar sóbrios. E como que nós vamos estar sóbrios? Como que nós venhamos estar sóbrios? Pensando nas coisas do mundo? Pensando na morte da bezerra? Assim como diz a minha mãe, né? Está pensando no quê? Na morte da bezerra? Não, irmão. É pensando e olhando para o autor e consumador da fé. Pensando nas coisas que são de cima, onde está sentado o Pai das luzes. Só assim nós iremos conseguir vencer todas essas coisas que estão no mundo, que assolam, né? Assolam os homens, né, irmãos? Assolam. E vem com muito poder também, viu, irmãos? Porque não vai pensando que Satanás, ele não tem poder. Ele tem poder, né? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo tem muito mais poder ainda. É um poder inagualável. É um poder, irmãos, que não pode ser comparado a nenhum poder, né? A ele foi dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Então, a palavra nos diz que você é mais que vencedor por aquele que o amou. Então, você é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Não se esqueça disso. Se você pedir, ele vai te dar. Se você pedir, irmão, se você orar, interceder, vai acontecer. Por que muitas vezes nós não conseguimos, né? Assim, temos muitas vezes preguiça, né? Ô Senhor Jesus, assim, bate na carne aquela preguiça de se levantar e se ajoelhar, né? E entrar no íntimo com Deus. Muitas vezes, né, irmão? Ou todas as vezes? É todas as vezes, né, irmão? Não é muitas vezes, todas as vezes. Por quê? Porque a oração, irmão, ela é real, né? Ela funciona. É por isso que o inimigo, muitas vezes, coloca isso sobre a vida do homem, né? Que quer se achegar a Deus. Bate o desânimo, né? Bate a frieza, ou mesmo a vergonha, quando é na igreja, muitas vezes a pessoa fica com vergonha, fica acanhado, né? Aquela timidez, não vou orar muito alto não, para o irmão não ouvir a minha voz, né? E eu não sei orar. Na verdade, muitas vezes pode ser que as pessoas pensam assim, ou que muitas vezes um irmão ou uma irmã pense desse jeito, né? Mas por que bate isso? Porque a oração, irmão, ela funciona. Ela funciona no nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que os demônios, eles não querem que você ore, que você interceda, porque esse é o único jeito de vencê-los, é orando a Jesus, é pedindo força a Ele, porque somente Jesus pode, né, conceder a vitória, porque Ele já venceu o diabo, Ele já venceu os demônios, Ele já venceu a morte, Ele já venceu o inferno, Ele já venceu a lei, irmão, Ele já venceu todas as coisas. Já venceu todas as coisas, e Ele quer que nós venhamos ser vencedores também, e por isso mesmo Ele disse, né, que somos mais que vencedores, porque Ele já venceu, irmão. Estamos aqui cumprindo somente os restinhos das aflições de Cristo, somente os restinhos, irmão, porque o grosso Ele já levou, né? Nós não íamos suportar, não iríamos suportar. Jesus, Ele sabia, e Ele sabe das nossas limitações, né? Mas se Ele deixou, irmão, os restinhos das aflições, é porque Ele creu que você pode dar certo, né? Ele confiou a você que você vai vencer, que você é vencedor, amém? Então Ele diz assim, ó, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo:
Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui, irmão, se aquele injusto juiz, né, que não queria fazer justiça para aquela mulher, Jesus ele fez uma comparação aí. De tanto ela importunar ele foi lá e fez justiça a ela. Quanto mais Deus, que é bom, que é justo, que é santo, puro, verdadeiro, quanto mais Deus, será que Ele não fará justiça a cada um de nós? A cada um de vocês? E Jesus fala: digo que depressa, olha só, digo-vos que depressa lhes fará justiça, né? Depressa. Ou seja, irmão, nada pode passar, né, desapercebido pelos olhos do nosso Pai, de Jesus Cristo. Ele está, né, irmãos, atento a tudo, e nada pode ser encoberto aos seus olhos. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, mas temos que orar, temos que interceder, temos que nos humilhar, nos prostrar aos seus pés, colocar toda a nossa ansiedade diante dele, porque ele disse: eu tenho cuidado de vós, eu tenho cuidado de vós. Irmãos, se não fosse Jesus Cristo, se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Isso significa, irmão, que ele é muito mais real do que esse mundo inteiro que você já viu com seus olhos da carne, sabe? Muito mais real, porque sozinho nós não conseguiríamos. Não conseguiríamos, irmão. Então temos que empregar força, como diz a palavra. O reino dos céus, ele é empregado à força. Quer ver? Olha só que coisa interessante aqui em Lucas capítulo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Perdão, irmão, antes de ir para Lucas capítulo 5, vão para Mateus 17. Mateus capítulo 17. Na trajetória do Evangelho, irmãos, das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Paulo, ele foi um dos que mais pediu a oração. Se os irmãos leem o Evangelho, né, a partir ali de Romanos, né, Atos, depois vem Coríntios, né, 1ª, 2ª Coríntios, e assim sucessivamente. Você vê que Paulo, ele não cessa de pedir oração pelos irmãos, para os irmãos, né, para a igreja. Ele não cessa, porque a oração de um justo, como diz a palavra, pode muito em seus efeitos. E pode mesmo, irmão. Com certeza. Não duvides, né? Porque é real, né? Aqui no versículo 14, irmãos, de Mateus 17, fala sobre a cura de um lunático, né? Olha só, e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. Quer dizer, ele já tinha levado o rapazinho, né, o garoto, aos discípulos de Jesus. Então, os discípulos de Jesus oraram por ele, mas não puderam fazer nada, né? E no 17, e Jesus respondendo, disse:
Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? Quer dizer, se constrangeram, né, irmãos? Se constrangeram e foram perguntar a Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele, na sua trajetória, ele falou, ó, e dou poder, né, de expulsar os demônios, de pisarem em serpentes, escorpiões, e nada vos será feito, não terão nada, né? Então, eu creio que eles ficaram muito constrangidos por isso, né? Mas se você ler lá, irmãos, o Evangelho, quando Jesus ele foi para ser entregue pelos judeus a Pilatos, né? Jesus ele pediu para que os discípulos pudessem orar, né? Ali no Getsemane, foi, né? Getsemane. E 2 vezes Jesus voltou e acharam eles o quê? Orando? Não, dormindo. Os irmãos vão entender lá, tá? Vão entender. Como o jogo depois virou, como diz o ditado, né, irmãos? Como o jogo virou. Mas os discípulos, eles dormiam, né? E não intercediam com Jesus. Então, aqui no 20 diz assim, ó. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-se daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada nos será impossível, irmão. Quando o cristão ele se dedica à oração, né, ao jejum, ou seja, se entrega, né, a Cristo, nada lhe é impossível, irmão. Nada lhe é impossível. Jesus, ele disse isso, e eu creio naquilo que Jesus nos diz. Nós temos que crer. Nada. E ainda que muitas vezes nós o tenhamos por tardio, né? Mas ele não falha. Ele nos faz justiça. E eu creio que muitos dos irmãos aqui já tiveram exemplos consigo mesmo, né? Olha só, no 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, muitas coisas, elas são, né, notórias, são prováveis que se faça, né, com jejum e oração, né, muitas coisas. Vai expulsar demônios? Vai querer expulsar demônios, irmão? Então, esteja em oração, esteja em jejum, né? Vai pregar para alguma pessoa, né, que já tem um certo entendimento ou não, tem que estar, né, irmãos, em jejum e oração, para que o Espírito Santo possa tomar a frente, né? Para que o Espírito Santo possa fazer aquilo que nós não podemos fazer, né? Mas nós temos que o quê? Nos ater a Ele, e as coisas que Ele já tem nos ensinado, para que não venhamos fazer em vão o seu sacrifício, para que não venhamos, irmãos, nos envergonhar depois, porque a palavra, ela nos ensina, né, em toda a sua escritura, né, de Mateus, Apocalipse, quantas vezes você não vê oração, jejum, intercessão, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Isso para nós, que tomamos posse, irmão, e temos o propósito de seguir a Jesus. E também aqueles que vão passar por aquela porta, e pela porta daqueles que anunciam verdadeiramente o Evangelho de Cristo, né, irmãos? Que não somos só nós, não é verdade?
Mas a oração, como já tinha dito, irmão, ela é indispensável. Um cristão sem oração é um cristão frio, morno, que não tem poder nenhum. Um cristão que não jejua, né, que não intercede, irmão, ele está desarmado. É um cristão sem arma, né? Sem arma. É um cristão desarmado. E como é que você vai para a guerra desarmado, irmão? Né? Como que você vai para a guerra desarmado? Você tem que ir armado, né? E a nossa guerra, ela é espiritual. Ela é espiritual. Não é carnal. Não é contra a carne nem contra sangue, e sim contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade do ar nos lugares. E para lutar contra eles, não é com arma de fogo, né? Ou seja, aqui deste mundo, não é contra faca, não é com faca, não é com espada material, não é jogando bomba, né? Muito menos nuclear, porque o campo de batalha é aqui, ó. É aqui, na nossa mente. Esse é o campo de batalha. E as nossas armas, irmão, ela tem que ser espiritual. Então temos que estar armados, revestidos. Mas revestidos do quê? Da palavra. Né? De oração, de intercessão, de todas essas coisas. Não pode faltar. Não é verdade? Então Jesus ele fala, mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Aí tem aqui em Lucas capítulo 5, uma coisa muito interessante que eu achei, né? Lucas capítulo 5, versículo 33. Todos acharam? Já estou terminando. Olha só. No versículo 33, disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Quer dizer, eles não jejuavam, né? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Aí Jesus ele diz: dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Quer dizer, Jesus ele disse enquanto esteve aqui, irmão. Quer dizer, enquanto Jesus ele estava com eles, o apoio deles era em Jesus, né? Jesus era o esposo, não é verdade? Mas que Jesus ele disse, vai ter um dia que será tirado o esposo deles. Então, jejuariam, né? Jejuariam. Quer dizer, desde o tempo em que foi tirado Jesus, quer dizer, Jesus saiu daqui e foi para o Pai, irmão, né? Aí eles começaram a jejuar, a orar. Mas isso daí tem que durar até hoje, né, irmãos? Tem que durar até hoje, até que o Senhor venha, até que Jesus venha, né? Até que Ele venha de volta recolher os seus. E muitas vezes, irmãos, eu oro, né? Eu oro, Senhor, eu não quero ser achado, né, pensando nas coisas da terra. Eu não quero ser achado pensando nas coisas deste mundo. Quando o Senhor vier, eu quero ser achado lutando, orando, ou jejuando, ou lendo a palavra, ou até mesmo louvando, não sei.
mas eu quero ser achado olhando e buscando as coisas que são de cima, né? E não nas que são da terra. Eu lembro, irmãos, que há muito tempo atrás, eu sempre andei de bicicleta, né? Então, há muito tempo atrás, eu tive começo de pneumonia. E quando eu achei que tinha sarado, me faltava ar, né? Às vezes eu fazia alguns esforços físicos e eu via que faltava ar. Acho que eu falei uma vez sobre isso. Faltava ar e demorava né? Depois que passou aquele episódio de começo de pneumonia, eu vi que como se fosse asma, não sei. E um dia eu caí assim no pensamento de ir para Barueri, né? Pedalando. Quando chegou ali no Alfa Campus ali, acho que muitos irmãos aqui sabem onde eu estou dizendo, me faltou ar. Me faltou ar e eu querendo respirar e parei de pedalar e como era a descida, eu falei, sai diabo em nome de Jesus! Irmãos, nunca mais eu tive aquela falta de ar. Nunca mais. Eu não aceitei. Não aceitei. Por quê, irmãos? Que eu fiquei, sai diabo, em nome de Jesus. Sai, eu não... Não, irmãos, às vezes tem que ser com autoridade. Tem que ser com autoridade. Você não pode aceitar, irmãos. Não pode aceitar. Então aquilo ali foi uma prova, irmão, que a oração, ela funciona. A oração, ela funciona, irmão. E muito. E muito. Nós não podemos viver sem oração. O cristão, ele não pode viver sem oração. Ou seja, sem Cristo na sua vida. E você quer ver como o jogo virou, irmão? Abram em Atos, capítulo 1. Assustou aí, irmãos? Glória a Jesus, irmãos. Olha só, irmãos. Ali que do 9 em diante fala assim, ó. E, quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Ou seja, aqui está falando de quando Jesus ele foi, né, para o Pai, né? Quando ele foi para o Pai. Então, uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão de Alfeu, Simão,
o Zelote e Judas, filho de... Agora olha o 14. Todos estes perseveravam unanimemente em... Todos estes perseveravam unanimemente em... Antes eles oravam? Quando Jesus foi entregue, eles faziam o quê? Dormiam. Mas Jesus falou, ó, pode jejuar enquanto o esposo estiver. Se o esposo está com eles, por que eles têm necessidade? Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo. Aí jejuarão. Aí orarão. Olha só, irmão. Eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Está vendo, né, irmãos? Jesus, ele tinha ido ao Pai. Aí eles viram a necessidade da oração. Porque a oração, irmão, quebra barreiras, quebra impedimentos. A oração, irmão, quebra, irmão, palavras contrárias, orações contrárias. A oração feita no nome de Jesus quebra todas as coisas do mal, irmão. Toda malignidade cai por terra quando a oração é feita no nome de Jesus Cristo. Por isso não pode faltar de jeito de maneira em nossas vidas. Não pode faltar, irmão. Amém? Amém? Que o Espírito Santo possa preenchê-los da sabedoria do Espírito Santo, né? Das intercessões, orações, jejuns. Amém, irmãos? Do poder de Deus, a qual é a sua palavra. Em nome de Jesus, nada venha faltar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos viram como o jogo virou, né? Todos eles perseveraram unanimemente. É o que nós temos que fazer hoje, irmão. Enquanto Jesus ele não vier, temos que estar unânimes. Unânimes. Em oração e jejuns e súplicas. Amém? Em nome de Jesus. Temos oração? Vamos orar aqui pelo irmão Lula, irmão Gabriel, irmã Luísa, irmã Marilda e Agenor. João teve um AVC, irmão Eduardo e Larissa. Amém. Irmãos, tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Pela primeira vez, tem alguém aí? Levante sua mão. A irmã também. Amém. Qual o nome da irmã? Neide? Yasmin. Como? Yasmin. Amém. No final da oração, que a igreja possa recebê-los, amém, irmão? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? No amor de Cristo Jesus. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, Senhor.